Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do quarto ano, tudo certinho, tudo direitinho. Bom, tô vendo aqui que tá um pouquinho de... Tá bem... Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui. Essa luminosidade aqui um pouquinho, boys and girls. Consegui deixar mais alto, mas parece que não melhorou muito a luminosidade, não. Bom, é porque eu estou trabalhando aqui num lugar diferente, estou num vão diferente, num quarto diferente, né? Num vão diferente da minha humilde residência hoje, tá certo? Mas, bom, essa iluminaçãozinha só vai atrapalhar um pouquinho aqui, tá certo? Vou tirar logo aqui, compartilhar a tela. Além do mais, também espero que o barulho, estão fazendo reforma aqui no prédio onde eu moro, então espero que o barulho não atrapalhe muito, ok, boys and girls? Mas, de qualquer forma, queria dar as boas-vindas novamente à nossa aula de Geography, ok? Nossas aulas disponíveis sempre nas sextas-feiras para todos os boys and girls da escola dinâmica, quer dizer, terceiro ao nono ano, e vocês no quarto ano. Bom, boys and girls, a gente vai falar sobre, na verdade, eu trabalho no campo, eu trabalho na cidade, né? É verdade que está até parecendo meio repetitivo. Nessa aula a gente já viu várias vezes esse conteúdo, na última aula e nas aulas anteriores, mas às vezes ainda tem aquele que ainda não assistiu a aula. Então, se você já assistiu a aula sobre isso, ótimo. É o momento de também adquirir mais conhecimento, porque aqui nas aulas de Geography da gente, a gente sempre traz uma coisinha a mais, né? Uma novidade, uma coisa diferente. Para aqueles que ainda não assistiram às aulas do semestre passado ou a última aula da gente, né, que foi disponibilizada sexta-feira passada, dia 13 de... Sexta-feira 13, né? Todo mundo foi dormir com medo, todo mundo ficou preocupado, todo mundo passou a sexta-feira 13 tenso, pensando, oh, no, what's gonna happen? Espero que não, né? Não sei se vocês sabem disso, mas esse conceito de sexta-feira 13 vem desde a época medieval, quando os cavaleiros templares, quer dizer, é uma história que eu vi na internet, também não sei se é verdade, né? Mas que os cavaleiros templares, foi feita a Igreja Católica, se eu não me engano, os cavaleiros templares, eles pertenciam à Igreja Católica, né? Mas eles é como se fossem os cavaleiros, né, que defendiam os interesses da Igreja Católica. E só que eles foram ganhando uma força tal ao ponto de eles adquirirem uma certa independência. E aí a Igreja Católica, ela se preocupa com essa dependência, essa independência demais deles, e eles já estavam a ponto, inclusive dizem que chegou a criar um braço diferente da Igreja Católica, né? Que dizem que esses cavaleiros templários, né? São como é que é, rapaz? Que é o equivalente hoje, tem uma linhagem hoje de pensamento, né? Que vem lá dos católicos, que são esqueci o nome agora, que tem o triângulozinho que está na nota de $1 e por aí vai. Depois eu lembro aí essa linhagem aí que advém. Então dizem que vem dos Cavaleiros Templários e aí a Igreja Católica arma uma emboscada para eles. Alguma coisa desse tipo. Parece que desvia a atenção deles para alguma coisa e é exatamente quando acontece uma sexta-feira 13 e vai e mata todo mundo. E bom, é uma longa história. Mas depois pesquisem na internet aí o que a sexta-feira 13 significa. De qualquer maneira, a nossa aula de Geography é sobre trabalho no campo e trabalho na cidade. Bom, o trabalho no campo. Vamos lá para o trabalho no campo. Bom, basicamente, boys and girls, o trabalho no campo ele se resume ao trabalho agropecuário ou pecuário ou de extrativismo. Ou seja, o homem depende quase que exclusivamente, né? O homem do campo,
ele depende quase que exclusivamente do meio ambiente, ele depende da natureza para se sustentar, para sobreviver, para tirar o seu sustento. Ok? Então, a gente vai aqui tentar, né, falar um pouquinho sobre isso, de um aspecto mais social também. Então, vamos lá. O trabalho no campo. Subaproveitamento do espaço rural brasileiro é caracterizado por uma baixa produtividade em relação aos outros países que possuem uma agricultura pautada na mecanização. O motivo que faz o Brasil ter uma baixa produtividade está na predominância da prática da agropecuária tradicional. Ok? Então, a gente tem... aqui diz que o Brasil é um país extremamente agrícola, né? Quase a metade do território é ocupada por estabelecimentos rurais. Isso tem uma parte de verdade e, ao mesmo tempo, não, né? Porque a gente já atingiu a situação em que mais da metade da nossa população se encontra nas cidades, nas grandes cidades, tá? Então, a gente vai meio que, ao mesmo tempo que a gente concorda, a gente questiona um pouquinho essa afirmação. A maior parte das pessoas está na cidade, então a maior parte das pessoas não está trabalhando no meio rural, tá certo? Então, essa coisa de que o Brasil é um país extremamente agrícola não se aplica mais, tá certo? É verdade que, quando eles dizem aqui, quase a metade do território é ocupada por estabelecimentos rurais. Sim. Né? E na maioria dos países, se você for avaliar, você vai ver que o meio rural, fisicamente falando, ele abrange mais espaço, até porque ele precisa de mais espaço, né? Você precisa de espaço para produzir, tá? Porque não tem jeito, né? Plantação, criação animal, isso daí vai requerer espaço. Às vezes, para tirar um mínimo, entendeu? Para tirar um valor bem menor. É diferente, por exemplo, você tem uma clínica médica, né? Ou você tem um escritório de advocacia, tá certo? Em que você tem um espaço mínimo, um advogado. Vamos comparar um agricultor com um advogado, né? Um agricultor, ele precisa, vamos dizer, de uma área razoável, precisa, não sei, meio hectare, 1 hectare, né? Que 1 hectare, se vocês não sabem, equivale a 10 mil metros quadrados. Vocês vão aprender ainda o que é isso, o que é metros quadrados, em matemática, lá na frente, no Fundamental 2, mas seria o equivalente a uma área de, vamos dizer, de 100 por 100, certo? Então, ele precisa de uma área, vamos dizer, disso daí, ou a metade de 50 por 100. 50 metros, você anda 50, é mais ou menos assim. Você anda meio hectare, seria como se desse passos longos, né, que vocês são pequenininhos, dá assim, passos longos, 50 passos longos por um lado e 100 passos longos para o outro. Você teria aí 5 mil metros quadrados. E aí um produtor agrícola, muitas vezes com esse espaçozinho, ele consegue tirar o suficiente para se sustentar e talvez um pouquinho mais, para poder comprar uma coisinha para ele. Então, muito pouquinho dinheiro para o trabalho e para o espaço físico, né? Por outro lado, você tem, por exemplo, um médico, você tem um advogado, você tem um arquiteto, que às vezes um escritóriozinho um pouco maior, às vezes do tamanho de um quarto, não um quarto não, mas vamos, tamanho de uma sala, na verdade às vezes um quarto, tamanho de um quarto, né? Uma clínica, uma sala para atendimento, e aquele médico, aquele advogado ganha 20 vezes, 30 vezes do que ganha um agricultor, né? Então, obviamente, nessa situação, você vai ter, sim, precisar de mais área, tá certo? Além do mais, as cidades, né, elas são compactadas. Então, é aquela história, você tem uma alta produção dentro de uma área pequena, né? Você, por exemplo, outro exemplo, né? Dentro de uma clínica, quantos empregos você não gera, né? Uma clínica, um hospital, vamos colocar assim, um hospital. O Esperança, o Esperança, se eu não me engano, parece que tem em torno de 2 mil funcionários dentro do Hospital Esperança. Então, veja só, 2 mil funcionários dentro só do Hospital Esperança, aqui de Olinda. Então,
para você ter 2.000 agricultores, né, que não vão ter o mesmo rendimento, não vão ter a mesma renda desses 2.000 funcionários que trabalham no Hospital Esperança, precisa de muito mais área. Então, faz sentido, né, que a agricultura ela ocupa mais área. Mas nem por isso significa que o Brasil é um país extremamente rural. Né? Ok? Então, vamos lá. Extremamente agrícola ou rural. Tá certo? Ele pode ser até rural, mas agrícola não é não. Ok? Então, mas as concentrações são divididas entre estrutura fundiária, latifúndio, minifúndio, expropriação e êxodo rural. O êxodo rural afeta mais a vida nas cidades. Então, vamos falar sobre isso, sobre a estrutura fundiária. Corresponde à maneira como as terras estão distribuídas no território. Então, por exemplo, o Brasil, como tudo no Brasil, quase tudo no Brasil, o Brasil é um país altamente concentrador de renda, de propriedade e por aí vai. O que é que quer dizer isso, altamente concentrador? Quer dizer o seguinte, isso é muito, muito, muito ruim para um país. É o seguinte, que tem pouca gente com muito e muita gente com pouco. Tá certo? Então, estudos e mais estudos mostram que os melhores países para se viver, os países mais felizes do mundo, são aqueles que têm a sua renda, que têm a sua propriedade, que tem a gente chama isso de distribuição de renda, tem uma distribuição de renda mais equalizada possível. Existe uma relação direta. Quanto mais essa renda é distribuída, mais felizes as pessoas são de uma maneira geral. Então, quanto mais as riquezas do país estão distribuídas nas mãos das pessoas, mais pessoas felizes existem nesse país. Faz sentido, né? Faz sentido. Se todo mundo tem propriedades, todo mundo tem renda, as pessoas tendem a ser mais felizes. Obviamente, tem os casos, cada um tem sua situação, às vezes uma questão de saúde na família, às vezes uma coisa ou outra vai causar uma certa tristeza. Mas assim, a gente tem uma ciência de que quanto mais as pessoas têm uma condição de vida melhor, podem comprar coisas melhores, as pessoas passam a ter mais qualidade de vida, né? Você tem mais dinheiro, você pode morar numa casa melhor, você pode ter um carro melhor, você pode comprar uma comida melhor, você pode fazer mais passeios, você pode comprar mais brinquedo para as crianças, você pode fazer mais passeio com as crianças, você pode viajar mais com as crianças, você pode que mais? Ir no shopping com as crianças, né? Então, a criança fica feliz. E o papai e a mamãe também fica feliz de proporcionar isso para as crianças. E para eles também. Papai e a mamãe podem fazer um jantarzinho melhor para eles, né? Ou para a família. Podem fazer uma viagenzinha, né? Sozinhos também, que papai e mamãe precisa deixar os filhinhos com vovô e com vovó, com alguém de confiança, né? Porque o casal também precisa disso. Então, vamos lá. Latifúndios. O que são latifúndios? São grandes propriedades rurais com aproximadamente 600 hectares. Né? Na verdade, o tamanho não importa. O latifúndio são, o que a gente está dizendo, grandes propriedades. Novamente, a gente tem pouca gente com muita terra e a gente tem muita gente sem nada. Okay? Então, novamente, país que tem uma distribuição da riqueza e a terra entra como riqueza, como propriedade. Quanto melhor essa distribuição, mais o próprio país se beneficia, porque tem mais gente se beneficiando ao invés de poucos. Essas pessoas vão gastar dentro da comunidade e vão produzir para a comunidade. Os grandes latifúndios, eles são o que a gente chama de agronegócio. Então, eles produzem para aquilo que dá mais dinheiro para eles. Se dá mais dinheiro para eles é exportar, é o que eles vão fazer. E aí a gente tem essa situação hoje no Brasil. A gente tem essa dicotomia, né? Tem essa, digamos assim, esse embate, digamos, tem deixa eu ver outra palavra para dicotomia, é mais simples,
dilema, digamos assim, né? A gente tem o Brasil batendo recordes e recordes e recordes de produção de grãos, de animais, de criação de animais e por aí vai. E a gente tem quase 100 milhões de brasileiros, é isso mesmo, é isso que eu falei, quase 100 milhões de brasileiros em situação de perigo alimentar, né? Falta de segurança alimentar. O que é que significa a falta de segurança alimentar? A falta de segurança alimentar, gente, significa que ou a pessoa está passando fome no momento, ou ela está na iminência de passar fome, ou ela está com medo que no curto prazo ela possa passar fome, ok? Então, isso é muito, muito ruim. A gente viver ainda no século, né, 21 e a gente ter pessoas que ainda têm medo de morrer de fome, de passar fome. Isso não pode mais, isso não é aceitável mais no momento em que a gente vive da humanidade. E a gente tem isso no nosso país. Tá? Então, uma das razões, aqui falando do Sul, não vou entrar em política, não vou dizer quem está certo e está errado, não vou falar aqui de questões econômicas que são muito pequenininhas para entender isso daí. Mas eu vou falar do assunto da gente. Uma das razões é que a gente tem muitas terras, muitos produtores de terra exportando, porque em dólar sai melhor, dá mais dinheiro para ele, e ele é o proprietário, está interessado em ganhar dinheiro, tá certo? E a gente tem a gente tem a gente tem pouca gente produzindo para dentro, né, que é o pequeno agricultor. A gente tem que ter políticas de investimento no pequeno agricultor. Não é estar beneficiando esses que já são ricos e milionários. Eles são ricos e milionários já. Eles já resolveram a vida deles assim. Eles podem correr atrás de recursos, né? A gente tem que apoiar o pequeno, tá certo? Então a gente vai ter também, tratando disso, a gente vai ter o minifúndio. São pequenas propriedades rurais com aproximadamente 3 hectares. 3 hectares parece muito, né, se a gente fala em termos de metros quadrados, né? São 30 mil metros quadrados, né? Aproximadamente 30 mil metros quadrados, mas é como eu disse, na questão da agricultura, isso não significa muita coisa. 3 hectares, digamos, a pessoa já consegue cultivar para ela e ela já consegue cultivar para vender, tá certo? Então, ela já tem uma subsistência, mas ela também já ganha um dinheirinho para poder comprar uma coisinha para a família, né? Mandar um filho para uma escola, comprar um livrinho para o filho, comprar uma fardinha do filho, comprar uma coisinha para dentro de casa, né? Diferente, né? Que as pessoas só não comem feijão, arroz, uma batata e carne, né? As pessoas têm outras necessidades, né? A pessoa precisa usar um óculos, a pessoa precisa comprar roupinha. Isso daí é dinheiro. A gente vive num mundo capitalista, certo? Expropriação, certo? O que é a expropriação? É quando o pequeno proprietário rural se encontra endividado e é obrigado a vender sua propriedade para pagar dívidas. Geralmente, os grandes fazendeiros próximos adquirem essas terras. Novamente, políticas sendo criadas para beneficiar quem é grande e não quem é pequeno. Por quê? Porque quando um banco diz assim, eu dou dinheiro a qualquer agricultor que vier aqui, eu dou dinheiro. Só que o banco, novamente, o banco é um negócio. Ele vai emprestar a quem tem mais capacidade de pagar ele. Quem é que tem capacidade de pagar ele? É um grande proprietário, certo? Que tem a propriedade da terra, tá certo? Que ele tem dinheiro para comprar a terra, ou pequenininho, que muitas vezes ele nem tem a propriedade da terra. Na verdade, eu preciso explicar isso daí a vocês, né? Que existe na lei, existem duas coisas. Existe a propriedade e a posse. Tá? Vou tentar explicar de um jeitinho bem didático. A propriedade de um bem, não só de uma terra, mas de um bem, qualquer que seja o bem, é quando você usa esse bem e você é dono dela no papel. Existe um documento, o de um imóvel se chama escritura, a escritura registrada em cartório dizendo que você é o dono desse bem. Tá? Pode ser um carro, pode ser qualquer bem. A posse é quando você
usufrui. O termo jurídico chama-se usufruir. É quando a pessoa usa aquele bem, mas ela não é dona do bem. Então, muitas das propriedades pequenas, as pessoas têm a posse, mas não têm a propriedade. Ou seja, ela é um terreno que não pertence a elas de fato. Elas usam aquele terreno, muitas vezes pertence à prefeitura, ao Estado, à União, né? Mas ela está usando ali. Então, ela não tem garantias. Quando o banco diz assim, tá, se você não me pagar, que garantias você me dá? Não tem. Aí fica difícil de arrumar um empréstimo. Por conta disso, as pessoas têm dificuldade de produzir. Por conta disso, vem grandes latifundiários e dizem, não, eu compro sua propriedade, que nem sua é. Então, eu vou pagar bem baratinho. A pessoa sai e ela vai e abocanha, e depois ela tem dinheiro para ir por trás e colocar lá. Certo? Então, a gente precisa acabar com isso também. A gente também tem o êxodo rural, que são as pessoas que vão do campo para as cidades, tá certo? A gente tem a mão de obra familiar, que é aquela propriedadezinha que é tão pequenininha que a família mesmo ali, né? A família mesmo é quem se ajuda. A gente tem os poceiros, que eu acabei de falar, né? Que são trabalhadores rurais que ocupam e ou cultivam terras devolutas, aí terras que não pertencem a eles. Tá certo? Aqui tem outros termos que são mais complicados para vocês. Tem os trabalhadores também assalariados temporariamente, que é quando a colheita vem, né, precisa contratar mão de obra, e contrata, paga as pessoas ali e depois diz assim, não, só preciso por esse período. E a gente, infelizmente, ainda vai ter o trabalho escravo, tá certo? Que ainda acontece. Qual é o trabalho do escravo? É quando a pessoa trabalha, mas não é suficiente, o dinheiro não é suficiente nem para a sua própria dignidade. O trabalho escravo hoje ele não se classifica apenas como aquele que a pessoa não recebe nada e que a pessoa é presa àquela pessoa. Não, não é somente isso. É quando a pessoa ganha tão pouco, mas tão pouco, que ela não tem nem a própria dignidade e às vezes ela até fica endividada, o que acaba impedindo que ela possa ir embora. Ou seja, ela de alguma forma ela fica presa. Ok, boys and girls? Então, essa é a questão do trabalho no campo. Vamos lá para o trabalho urbano, tá certo? Então, a questão urbana é uma questão que a gente está bem mais acostumado, né? Já que nós moramos numa área urbana. Então, aí vocês, provavelmente, muitos de vocês vão ter os pais de vocês se encaixando aí, nesse formato aí, né? A gente tem o funcionário público, tá certo? A gente tem o meio ambiente urbano, né? O ambiente de trabalho urbano ele é bem mais diversificado, né? Você vê que o rural a gente basicamente se resumiu à questão agrícola. Vai ter comércio no interior? Vai ter, mas a gente fala da área rural, da área do campo, porque nem todo interior, nem toda cidade do interior, ela é só rural, ela tem ali um comérciozinho, né? Por menor que seja o interior, tem um centro, que chama de centro, né? Tem aquele centro ali, por menor que seja, tem uma rua, né? Tem pelo menos uma rua, aquela rua ali tem comércio, né? Tem outros serviços, tem funcionalismo público, né? Tem órgãos públicos, tem prefeitura e por aí vai, né? Então, por menor que seja, vai ter um desses fatores. Nas grandes cidades, a gente vai ter mais disso aí. Basicamente, a gente vai ter isso aí. A gente vai ter pouco ou quase nada, ou nada de campo, né? Apesar de que está havendo uma tendência por aí, né? De aproveitarem as áreas na cidade, tarará. Mas depois, em outro momento, a gente fala sobre isso. Então, a gente tem vários tipos de trabalhadores. A gente tem, por exemplo, o funcionário público, né? O que é o funcionário público? Tá? E aí eu venho aqui o primeiro conceitozinho de inglês aqui da nossa aula, né? Eu queria que vocês anotassem o que significa funcionário público. A gente vai colocar aqui public servant. Public servant, que é o equivalente da gente ao, digamos, o servidor público, funcionário público, servidor. Por que esse nome de servidor público? A função dele é de servir ao público. Apesar de muitas vezes, né, a gente, e vocês não sabem se são pequenininhos, mas às vezes a gente quer resolver uma coisa
e os funcionários, os servidores públicos teriam a maior má vontade de ajudar a gente, não é verdade? Então, felizmente, não é uma realidade. Então, no município, todos nós pagamos por diversos serviços públicos. Esses serviços são prestados e executados pelos funcionários públicos, ok? Para ser um deles, é preciso estar apto a concorrer a um cargo público por meio de concurso. Bom, não exatamente. Vamos lá, vamos por parte. O servidor público, ele está ali para servir o público, né? A gente paga impostos no nosso consumo e na nossa renda e nas nossas aplicações, né? Que a gente, até o que a gente economiza, a gente paga imposto. Então, esses impostos vão para pagar esses funcionários públicos que estão lá para nos servir, tá certo? Ele pode entrar e se transformar no funcionário público através de um concurso público, que é o correto. O que é um concurso? É como se fosse uma prova, como se fosse um Enem da vida. As pessoas fazem uma prova, quem tirar as melhores notas entra e se torna um funcionário público, tá certo? Mas nem sempre. Existem o que a gente chama também de cargos comissionados. São pessoas que são convocadas a trabalhar por indicação política, tá certo? O funcionário público ele tem alguns benefícios. Ele tem estabilidade e ele tem a estabilidade que eu digo assim, ele só é demitido se ele fizer uma besteira muito grande, tá certo? E ele tem um plano de carreira, ele pode seguir em frente, né? Pode trabalhar para o resto da vida. O cargo de confiança, que a gente chama, cargo de confiança, ele é um cargo político. Então, enquanto aquele político, aquele grupo político que está ali, estiver ali, ele está trabalhando ali. Enquanto não, também ele pode sair a qualquer momento, né? Teoricamente, o grupo político, se não sente competência suficiente no trabalho dele, deveria mandar ele embora. Não é desse jeito que funciona, mas é como deveria. Trabalhador urbano, anotem esses conceitos, urban worker. Okay? Então, trabalhador urbano, urban worker. Okay? São pessoas que trabalham no meio urbano, tá certo? E quem são essas pessoas? Né? Aí são vários profissionais, vários profissionais. A gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter muita gente, a gente tem basicamente três grandes setores, né? A gente tem o comércio, o setor de comércio. O que é o setor de comércio? É aquele que vende algo. Então, eu compro alguma coisa e pago por aquela coisa. Então, tem as pessoas que trabalham ali todo naquele ambiente. A gente tem o serviço, a pessoal da área de serviço. E o que são os serviços? Serviços são pessoas que você paga para ela te servir algo. Isso se chama serviço. Ela vai te servir algo. Ela não vai te vender um produto, ela vai te vender um serviço. Então, eu nem dei exemplo de comércio, né? Exemplo de comércio. Lojas, supermercados, restaurantes, bares, padarias, né? Tudo que você vai e volta para casa com alguma coisa física é comércio. Serviço é tudo que você vai e volta com o serviço prestado. Você não volta com nada na sua mão. Se voltar, é porque é comércio e serviço. Então, um exemplo, salão de belezas, né, mamãe? Né, mamãe, quando chega no fim de semana, quer ficar com o cabelo bonito, né, quer se organizar e tal, ela vai no salão de beleza. Ela volta com alguma coisa a mais na mão dela? Não. Ela volta mais bonita, com o cabelo mais bonito. Então, aquela cabeleireira, ela prestou um serviço, ou seja, ela ajeitou o cabelo dela, deu um grau no cabelo da mamãe, entendeu? É uma prestação de serviço. O barbeiro que corta o cabelo do papai, faz a barba de papai, né? Que mais? A escola, né? A escola, você vai e volta com aprendizado, com conhecimento. Então, papai e mamãe paga para você adquirir esse conhecimento, tá? Aula de reforço, aula de inglês, que mais? Outros tipos de serviços. Outros tipos de serviços. O setor de serviço é gigantesco hoje em dia, né? Tão grande e, ao mesmo tempo, não está me vindo aqui. Bancos, por exemplo, né? Banco é setor de serviço também. E a gente também vai ter mecânicos, advogados, jornalistas, médicos,
Farmacêutico não, que é um comércio, né? Você vai na farmácia e compra alguma coisa. Mais mecânico, jornaleiro, entregador, advogado, né? Tudo o pessoal da área de serviço. E a gente também vai ter o pessoal da área da indústria, trabalho na indústria. Quem é o pessoal da indústria? É o pessoal que produz algo, é o pessoal que pega a matéria-prima e constrói algo. E repassa esse algo para o comércio, ok? Para o comércio vender. Na verdade, hoje, o comércio, ele meio que está se fundindo, né? Comércio e serviços, eles estão se fundindo. O que é fundir? Fusão. Eles estão se conectando, né? Como? Através da internet. Hoje você compra um produto, você está comprando um produto e adquirindo um serviço. Qual é o produto? Aquilo que você comprou. Qual é o serviço? O serviço de entrega. A empresa que entregou, o entregador, que a gente chama de logística. A empresa de logística, ela prestou um serviço para você, então você pagou pelos dois ali, certo? Às vezes, assim, entrega grátis, né? Entrega grátis. Se conseguir uma promoção dessa, legal. Mas está ali embutido, a gente fala embutir, está embutido um serviço dentro. Então, comércio, muitas vezes, hoje em dia, o comércio e o serviço eles trabalham muito em comum, né? Por exemplo, fazendo a mesma analogia, o mecânico. Você vai no mecânico, você compra a peça e o mecânico instala, comércio e serviço unido, tá certo? Então, a gente basicamente, e a indústria produz para mandar para o comércio vender para a gente, tá certo? Aqui, comércio, falando de comércio novo. Bom, anyway, então é mais ou menos isso, boys and girls. A gente tem esses, digamos, 4 tipos aí de profissionais no setor urbano, na verdade, profissionais não, de setores, né? Esses setores são enormes. A gente tem indústria, que é mais simples de explicar, mas comércio e serviço, eles estão sempre se expandindo. Sempre um novo produto está chegando, né? Sempre um novo serviço está sendo criado. Cada vez mais, o setor de serviço ele está aumentando, porque cada vez mais as pessoas, os profissionais se especializam mais e cada vez mais as pessoas precisam mais de especialização, né? Por exemplo, na época que eu tinha a idade de vocês, praticamente papai e mamãe é que ajudavam na tarefa de casa. Hoje em dia, papai e mamãe já não tem mais tempo. Então, a gente chama isso de terceirização. É colocar alguém para fazer um serviço que era feito por outra pessoa, muitas vezes por você mesmo. Então, papai e mamãe terceiriza, paga um professor particular se você está com dificuldade em alguma disciplina, tá bom? Então, nosso homework de hoje, porque o setor de serviço é um setor tão importante e cada vez mais ele está se transformando mais importante na área urbana, que é onde a gente mora, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre um profissional do setor de serviços. Eu queria que vocês procurassem um profissional e que vocês, pequenininho, num parágrafozinho, explicassem o que é que ele faz, qual é a qualificação necessária para que esse profissional possa exercer essa função e se esse profissional ele também tem algum vínculo com o comércio, se ele também vende alguma coisa. Eu não vou nem pedir para colocar isso para inglês, porque vai ficar complexo demais. Faça em português mesmo, digite, coloque no Class App, ou então no caderninho, tira foto e manda para a gente por Class App para dar o feedback. Ok? Então, o Teacher Leo vai ficando por aqui e deseja a todos um excelente fim de semana. Tá bom? Goodbye!